Oi, gente, tudo bem? Hoje saiu aqui uma conversa um pouco inusitada. Eu tô aqui com o Thiago Bernardini e ele estava comentando um vídeo meu e ele sempre traz um comentário assim, eu sempre acho que estou arrasando e ele comenta alguma coisa e fala, nossa, é verdade. Aí eu falei, pô, por que que você não participa de um vídeo comigo? Aí foi uma coisa super espontânea. E depois de um bate-papo aqui rápido, a gente resolveu falar um pouquinho a respeito de se existe um caminho específico ou um único caminho para a iluminação. Thiago, quer falar um pouquinho de você? Falar um oi? Oi, pessoal. Eu sou o Thiago, sempre comento aí os vídeos da Juliana. Achei até que ela não gostava, na verdade, um pouco. E é isso, ela me convidou aí para falar. Eu estudo muito tempo, né, essas coisas, né, do caminho espiritual. Eu já bebo ayahuasca também, faz uns 15 anos, né, e já dirigi um tempo, um grupo, uns 6 anos. E é isso, estamos aí para falar. E aí a gente estava falando assim que conforme a gente começa a trilhar esse caminho do autoconhecimento, a gente cai muito no equívoco, no erro de achar que agora sim eu achei o caminho, que é esse o caminho, agora eu sei o que está acontecendo, mas a sensação que eu tenho é que quanto mais eu trilho nesse caminho, mais eu descubro que menos eu sei e que mais perdida eu tô. Mas eu tenho descoberto que no fundo, esse estar perdido, um senso de não ter uma direção, que inclusive para mim, na minha experiência, vem com o senso de largar a mão, né, do controle, que tem muito a ver com uma confiança em algo maior, que o caminho vai sendo trilhado por si só, de alguma maneira, né, que isso é o que me leva mesmo a ter mais paz na mente, né? E aí eu queria saber um pouco do Thiago, o que que ele acha, se tem um caminho muito específico, se eu estou muito equivocada, se eu estou fazendo tudo errado e não vai dar certo, nem um dia eu vou me iluminar, se a iluminação é possível. É, Assim, primeiro é difícil falar, porque assim, eu afirmar qualquer coisa é como se eu estivesse dizendo que eu já encontrei, né, uma verdade, assim, né, ou que eu seja um mestre, alguma coisa, mas eu até hoje eu venho vendo assim que, né, existem muitos caminhos, né, existem tantos caminhos quanto existem as personalidades, tendências e culturas, né, cada lugar do mundo de pessoas, né. E cada um, além disso tudo, existem algumas coisas que eu percebo que são as, não é missões, mas existem caminhos específicos que algumas pessoas têm que, parece, passarem por um tempo, né, antes de chegar realmente ao caminho da iluminação, né? E eu não acho que tenha um caminho assim certo, né? Eu sou mais universalista, eu acredito mais que todos os caminhos são pedaços da verdade, sabe, assim, e que o substrato, assim, né, que por trás de todos eles, a essência, né, aquilo que no fundo todos eles convergem é que é o caminho da verdade, assim, né, é a verdade, assim. E acredito que, assim, a iluminação seja nosso estado natural, né? É que a gente que está encoberto, né? Então, acho que qualquer linha, qualquer caminho, na verdade, só trata da recordação, né? E da retirada das camadas, né? Dos véus que foram sendo, né, colocados, dos inventários, né? Então, até isso, você se fixar num arquivo, você está fechando uma gaveta, né? Do inventário, você não está limpando o inventário todo. Você escolheu uma gaveta ali, uma ficha, e falou, essa aqui. Apagou um tanto, né, aparentemente, mas na verdade não apagou nada, né? Veja Inclusive, por aí. inclusive, assim, pensando até no poder criativo da nossa mente, né? Pensando assim em como a nossa mente vai criando a realidade, eu estava ouvindo você falar aqui e estava pensando assim que, na verdade, se eu acreditar que o único caminho é se eu caminhar plantando bananeira, que é o único caminho para eu subir a montanha, para eu me iluminar, tem que ser muito esforço, tem que ser muito difícil, eu tenho que carregar muita pedra, eu tenho que suar muito, então essa vai ser a realidade que eu vou criar. Então, de fato, esse vai ser o meu caminho nesse sentido, né? E eu gostei do que você falou a respeito de que vão existir tantos caminhos quanto pessoas, né? E que o caminho é individualizado para cada um. E o que eu acho mais legal, assim, que eu vejo, né, na experiência é que, assim, da mesma maneira que a gente acredita, né, que é um afunilamento, que só alguns vão ter acesso e tudo isso,
mas o que eu acredito de fato é que como a gente está vivendo essa experiência, entre aspas, humana, né? Mas que nós somos seres espirituais, que dá para a gente usar tudo como caminho. Eu acho que talvez o Sim. caminho seja transformar toda e qualquer experiência em caminho espiritual, né? Em aprendizado nesse sentido, né? Isso é bem zen, né, que você está falando. É bem o caminho do zen, né? Aquilo do zen, que tem até aquelas coisas, você faz coisas extraordinárias, faço, lava a louça, quando, né, como quando tenho fome, né? Ele quer dizer, meio por aí. Isso me lembra, você estava falando, me lembrei de uma passagem. Uma vez eu estava numa sessão de ayahuasca, né? E aí teve aquele mantra, não sei se você conhece, o Gate, Gate, para Sangate. E aí ele significa assim, além, além, muito mais além, iluminação. Aí eu tive um insight, né, que era nesse sentido, de que se você não soubesse doutrina nenhuma, nada, de nenhuma coisa, né, e só tivesse essa informação, só mantivesse esse mantra, então toda conclusão que você chegar, todo está, essa é a verdade, não, além, além, mais além, 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 mais além. Tipo, de repente, iluminação. Independente, você não precisava saber mais nada. Só se você fosse muito sincero, né, fiel a isso, você chegaria, né? Porque toda sua mente seria, né? É uma técnica, né? Até falei isso, na hora eles não entenderam. Não, não é bem assim, não sei o que. Todo mundo falou, né? Que eu pedi para falar isso, né? Então, mas é que eu tava, né? Mas tem a ver com o que você falou, né? Tipo, ao contrário, né? Você falando que eu acreditava que fosse difícil, mas independente de qualquer linha, se você mantém essa coisa de sempre ir além, ou de nunca se fixar, né, num ponto, num inventário, você acaba caindo, né? É que nem a água, é igual você falou na nossa conversa do rio deságua no mar, né? Tipo, a água, ela vai descer. A água tem esse mantra. Ela vai, aí chegou na pedra, gastei, ela desvia e vai. Aí chegou nos gatos e vai. Parou numa panela, ela vai enchendo aquilo, vira lagoa e continua. E até que, pum, o mar, né? Meio por aí. Me empolguei um pouco. Não, eu acho legal isso. Eu acho legal também assim a gente pensar que, inclusive assim, até a própria física quântica, né, mostra que isso que a gente chama de tempo é uma ilusão, né? Então a gente cria essa tensão do tempo de que vai levar tempo para eu me iluminar, entende? Que eu vou precisar de um longo caminho, né? E no entanto, assim, a sensação que eu tenho é que também pode ser num piscar de olhos, mas ao mesmo tempo leva tempo. Não sei se dá para entender. Sim, sim. Dimensão de tempo nesse sentido, assim, de olhar para o meu estado atual e achar, bom, isso ainda está muito distante de uma realidade que eu gostaria de viver, de que eu concebo como uma realidade iluminada, livre, liberada, e aí eu crio essa ilusão do tempo que, no fundo, essa ilusão que eu mesma crio é o que me separa do meu estado iluminado. E aí, como eu crio, né, e crio um caminho, crio uma extensão de tempo que isso vai levar, né? Eu já ouço muita gente falando assim, não, mas você tem que estudar não sei quanto tempo, mas, nossa, mas você só está nisso há não sei quanto tempo? Não dá, você tem que, nossa, é muito mais tempo. Então, assim, essa controvérsia da mente, né, tentando, que nem você está falando, tentando, tipo, criar ganchinhos, né? Tá, isso aqui eu já, né? Quase um checklist, né? Tipo, isso aqui eu já, Aham. tal coisa eu já consegui, né? Nesse sentido. E aí eu sempre volto na questão, assim, de qual é a imagem que você tem do absoluto, que você tem de Deus, nesse sentido, porque se você, né, ou se eu acredito que eu sou filha ou que eu sou criação de algo maior, como que esse algo maior ia criar uma charada, um jogo tão intrincado que só apenas uns poucos conseguiriam chegar? E a gente pode trazer isso até para a nossa própria realidade, né? Então, naquele filme, no livro, né, A Cabana, eu acho que a imagem foi muito legal, né? Um cara que tem 2 filhos, eu falo assim, então escolhe um filho, um vai para o inferno, o outro vai para o céu, e aí? Nem na experiência humana a gente consegue fazer isso, né? Então, imagina um ser do absoluto, do amor incondicional, se ele cria Uhum. que seriam específicas só para algumas pessoas e para outras não, né? Então, assim, de novo, a nossa concepção do absoluto e de Deus e do que é o caminho está muito limitada à vastidão da nossa própria mente, né? Então, quanto mais a gente amplia a mente, mais eu largo conceitos e amplio para olhar as coisas com curiosidade, assim, com olhos de que eu não conheço.
eu não sei o que é melhor nesse sentido, né? O Curso em Milagres fala muito assim, eu não sei qual é o meu maior interesse, eu realmente não sei, né? Eu ainda quero muitas coisas muito específicas. Uhum. Aí eu acho que a gente amplia e amplia a possibilidade, né? E eu acho que a pergunta fundamental que a gente pode se fazer, que às vezes eu me questiono, é assim, eu acredito realmente de fato que a iluminação é possível, eu acredito que eu posso estar liberado de todas essas coisas que, né, que eu considero ruim da minha experiência humana. Será que eu... Porque isso também é uma coisa, né? Se eu estou criando a minha realidade com a minha mente, se eu nem acredito que isso é possível, como é que eu vou criar essa realidade de iluminação nesse sentido, né? É, é complicado, né, isso tudo, porque tudo é... Eu vejo que a gente pode cair nos extremos para tudo, entende? Então, por exemplo, ao mesmo tempo que eu afirmar para mim que há uma distância entre eu e a iluminação, é uma criação no sentido que me impede, né, me distancia de verdade, ou eu falar para mim que eu já estou iluminado é o oposto, que também cria uma outra ilusão do ego, né? Então, de qualquer jeito, o ego vai dar um jeito. Então, essa é a sutileza da coisa, né? Mas eu entendo isso, sim. Eu tenho, assim, é uma diferença, é diferente, por exemplo, muito da visão, por exemplo, espírita, né? Da evolução com o hinduísmo, com o Vedanta ou com o budismo, né? Porque o espiritismo ele coloca mais assim, progressivamente, que ele nem fala, né? Ele, além do astral, ele só fala da reencarnação, que vai se purificando, vai subindo para mundos melhores, etc, etc. Então, isso já cria uma pré-coisa que você nem vai tentar, você nem se supõe colocar se trabalhar a nível de ir além do eu, do ego, por exemplo, ou da personalidade, entende? Então cai nisso. E então Ramakrishna, por exemplo, falava uma coisa assim: se você pensar todo dia em fantasma, se tornará um depois. Se você só pensar em Deus, se tornará Deus, sabe? Então assim, eu vejo assim, eu tento, né, o meio termo. Como assim? Você sabe que a meta você é isso, você é a iluminação, né? Então você tem essa coisa. Então, mas ao mesmo tempo você tem ciência sem se boicotar de que você ainda é dominado né? Você ainda se ilude. Então, porque senão você pode confundir que minhas atitudes, meus desejos, igual que nem você falou, não sei ainda o que eu sei, né? A gente não sabe o que quer. Então pode começar a misturar. Então, um desejo do meu inventário, eu acho que é negócio da iluminação, entendeu? Tipo assim, então é muito sutil isso tudo, né? Por isso que eu acho que existem tantas ferramentas, né, e métodos né, para suprir todos esses nuances, né? E a palavra não chega, né? Por isso que é igual o Buda começa, tem hora que ele já não fala, né? Ou fala em contradições, né? Para tentar não, porque não sei, é igual o Dom Juan, não sei se vocês conhecem um pouco do Castanheda, né? Ele explica que tem o tonal e nagual, né? O nagual seria como se fosse o espírito, né? O absoluto, né? Deus, não é Deus, mas... E o tonal seria o nosso inventário, nosso ser de personalidade, etc. Mais ou menos, bem superficialmente é isso. Aí tem uma hora que ele está explicando num restaurante, né? E começa a falar, isso aqui é o tonal, tipo, é a caixinha do guardanapo, não sei o quê. Aí o Castanheira começa, mas então o tonal é Deus. Aí, aí tem tudo a ver com isso, desse conceito, né, de Deus. Aí o Dom Juan dá risada e fala, não, Deus é a toalha da mesa, vai, do tonal. Aí, aí ele fala, então eu tô com... Não, isso aí é o saleiro. Então, tipo, por quê? Aí ele não entende. Aí, mas porque, assim, a partir do momento que eu falo que Deus é tonal, vira tonal. Entendeu? Tipo assim, ele já transfere para aquilo. Então, a palavra não chega, né? É meio isso. E essa é um pouco da dificuldade, assim, né, da gente querer transformar um caminho em palavras, né, e achar que o caminho é uma narrativa, que é uma historinha, e Sim. muitas vezes as pessoas vêm, procuram no vídeo e elas querem uma receita de bolo, elas querem que eu diga assim, então o que eu tenho que fazer para conseguir tal coisa, né? E assim, de novo, o caminho é muito individualizado. Dentro da minha experiência, o que eu faço é compartilhar aqui a minha experiência nesse sentido e que
nem não necessariamente é assim, um relato de uma experiência, entre aspas, de sucesso, nesse sentido de que eu estou passando alguma coisa que, olha, eu venci isso, é só uma reflexão para a gente se flagrar nesse momento. Isso que você trouxe, assim, da questão da auto-honestidade, de olhar exatamente o lugar onde nós estamos e olhar assim com esse olhar assim, não é nem crítico, mas assim, observador neutro mesmo, né? Eu sei que a gente tem esse costume de ter um olhar muito, entre aspas, benigno, ou talvez até às vezes muito crítico, assim, com relação a gente, mas assim, de saber olhar com honestidade o lugar onde a gente está, para que a gente não tenha a ilusão de que está num outro lugar, assim, entre aspas, iluminado, ai, nossa, isso aqui eu já superei. E na minha própria experiência também, de novo, toda vez que eu acho assim, ah, não, essa lição aqui eu entendi. Aí é quando vem a próxima, aí eu caio de novo naquele mesmo lugar e era só a mesma lição com uma outra roupagem, né, diferente. Mas também de entender assim, que eu entendo aqui isso que você falou, né? Então assim, a iluminação é o nosso estado natural. No entanto, a nossa mente criou várias cascas ali, né, e vários véus, várias coisas que a gente chegou num ponto de acreditar que a gente é outra coisa, que a gente é essa existência separada. Então, eu acho que também, assim como um exercício de musculação, ou quando você sai para correr, que você precisa de um treino, é um treinamento mental também, e que é, ao mesmo tempo que é um processo, também pode ser espontâneo não, instantâneo nesse sentido, né? Então, assim, é um exercício, eu vejo, de autoconsciência e de autoobservação constante, de se observar mesmo nos momentos, falar assim, ah, olha ali, né, como eu sou egoísta, ou como eu estou agindo nesse momento, assim, porque eu vejo também que a gente tem muita ilusão, assim, de achar que, ai, nossa, então eu tenho que ser uma pessoa super boazinha, eu tenho que, né, eu tenho que fazer todo bem para toda a humanidade e tal, mas no fundo, até esse ímpeto, essa vontade de, entre aspas, querer fazer o bem, é o meu entendimento do que é bem, e também, assim, parece que eu estou fazendo para o outro, mas eu estou fazendo já com vistas em um ganho secundário, de que as pessoas vão me olhar com os olhos, e de novo, Autoimagem, né? exato, e de novo, assim, com essa visão deturpada que eu tenho de Deus, de que ele está lá com uma caderneta, acreditando ou debitando pontos ali, às vezes eu ganho estrelinhas, né, às vezes eu ganho um zero ali, então, assim, para a gente pensar mesmo, eu acho que essa conversa era, no fundo, para que, às vezes, até por conta do vídeo anterior, que eu estava falando de opiniões e tudo isso, mas para que a gente expanda um pouquinho no sentido de achar que o meu caminho não é o caminho certo, é só algo que eu vivenciei, que eu estou compartilhando aqui, ou que, né, só determinado caminho é o certo, que para você conseguir, você tem que pular 3 vezes, dar 3 cambalhotas, tomar ayahuasca, né? Muitas pessoas me questionam, ah, mas então você está falando que o único caminho é a ayahuasca? De forma alguma eu acho que esse é o único caminho, né? Foi o que serviu, o que serve para mim, e a isso eu sou muito grata. Eu acho que talvez sei lá, é uma ferramenta que para mim é muito poderosa nesse sentido, mas com certeza não é a única, né? Eu nem sei se a gente falou aqui na gravação, se a gente falou antes, mas disso, assim, de saber que todos os caminhos vão levar mesmo para o mar, assim, se faz parte da nossa natureza, e eu acredito nisso, né? Então, assim, desculpa vocês que me criticaram no vídeo anterior, mas até o Bolsonaro vai se iluminar um dia, entendeu? É difícil um pouquinho, tá? Não tá. Eu não sei se você quer dizer mais alguma coisa para a gente encerrar. Eu também nem sei quanto Não, tempo. não, só isso, que na verdade o fato de a pessoa, acho que quando a pessoa se afunila, se fecha num caminho específico, numa doutrina, sim, serve para algumas pessoas, mas em geral eu vejo que tem muito a ver com isso que você disse, de querer um manual, né? De querer algo pronto, algo que explica, ah, então vou escolher, tá, é assim, 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 eu fazendo isso, seguindo tal regra, tal grau, pronto. É meio que por isso que acaba se tendo dogmatismo, né? Algumas coisas se fecham, né? Se limitam para isso, né? É mais fácil, assim, né? Mas é de cada um, né? Para algumas pessoas serve, para outras não, né? Mas eu prefiro não ser muito assim unilateral, né? Na minha visão, eu acho que todos os caminhos levam à iluminação e que um mergulha no outro, né? Como a água mesmo, assim. Todos os rios convergem, né? É isso.
É isso então, gente. Eu queria agradecer o Thiago aí pela espontaneidade de repente, ali teve que apagar um monte de coisa do celular para conseguir entrar aqui hoje. Mas muito legal, assim, e a gente pode fazer mais vezes. Eu agradeço aí o convite. Espero não ter falado nenhuma bobagem, que é o meu costume. E podemos fazer quando você quiser. Sim, eu com certeza falei várias bobagens, mas tá tudo bem. Então, até o próximo vídeo. Obrigada. Tchau. Namastê.